Vamos lá, é um salmo de Davi, um salmo que ele, a gente não tem a data nem o local também desse salmo que foi escrito. Mas era um momento bem difícil de Davi, um momento provavelmente assim na época de Saul, que demandou muito tempo esse momento na vida de Davi de fuga, de perseguição. E aí o Salmo 13, ele vai trazer essa questão da angústia e o silêncio. Se a gente pensar desde a unção de Davi em 1 Samuel, quando Samuel vai e unge ele, até quando ele se torna rei, tem aí quase 20 anos de processo. Então, quando nós temos uma promessa, se a gente pensar em José do Egito, desde o do sonho que José teve, das estrelas se curvando, dos feixes se curvando diante dele, até ele chegar a se tornar o segundo no Egito, também foram quase 20 anos. Então nós temos assim, 20 anos é uma vida. Se a gente pensar em Jacó, mesmo processo, desde a visão dele na pedra, que ele vê os anjos subindo e descendo, Gênesis, até ele casar e sair do sogro dele, Labão, e voltar para a terra prometida, aí a gente tem também quase 20 anos. Se a gente pensar nesse tempo, aparece muito tempo. Então, Davi, ele mostra nesse salmo, Salmo 13, ele é bem curtinho, mas ele mostra assim, a angústia de Davi, o silêncio de Deus e a restauração da confiança de Davi com relação a Deus. Você vai perceber que a estrutura de todo o salmo, Davi sempre, os salmos de Davi em especial, Davi sempre termina com essa confiança em Deus. Ele nunca termina um salmo sem ter a certeza da vitória de Deus sobre a vida dele. Então, os versículos, no início ele aparece a dor de Davi, depois o clamor de Davi, a confiança e, lógico, o louvor de Davi. Então vamos lá para o Salmo de número 13 aí. Legal que no hebraico, o 13, né? Yud, que é 10, e Gimel, que é 3, 10 é a mão, ou seja, o ego da pessoa, você, e Gimel é um camelo, é a força, é a, a vontade, vamos dizer assim, é a força mesmo, energia, essa era a palavra que estava buscando, energia. Então você tem a mão e a força, a intencionalidade. O Salmo 13 ele mostra essa intencionalidade do homem com relação a Deus. Independente das adversidades e circunstâncias, cada homem tem que ser intencional quando entende que está passando um silêncio diante do Senhor. E aí Davi começa assim: até quando, Senhor? É, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então, Davi, ele começa o lamento aí, do um até o 2 ali, e ele faz uma pergunta para o Senhor. 4 vezes, né, ele faz isso. Até quando? E aí Davi chama a atenção porque era algo que, assim, primeiro ele sente que Deus se esqueceu dele, e então ele não vê o sofrimento de Davi,
ele vê o sofrimento da alma, né? O verso 2 ele diz: Até quando estarei lutando dentro da minha alma? Então, a primeira percepção é a mentira do diabo. E a mentira do diabo é que Deus se esqueceu de nós. Essa é a grande mentira. Deus não viu o seu sofrimento. Deus não olha para a sua angústia. Deus não está vendo a sua dor. Essa é a primeira grande mentira de Satanás, que é a orfandade. E assim, a gente se sente esquecido por Deus, não amado por Deus. E aí o verso 2 ele faz essa mudança para dentro da alma, porque a alma já está agora é, semeando essa orfandade no coração, ela já brotou, então ela nasce como uma semente que o diabo joga na nossa vida, num momento difícil, e aí ele chega no verso 2 e fala, ó, a, até quando eu estarei lutando dentro de minha alma com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então, Davi agora vê uma realidade e ele transporta essa realidade pelo silêncio de Deus. Ou seja, se eu estou sofrendo é porque Deus não está me vendo, não está olhando para mim. Se eu estou passando por um momento difícil, é porque Deus não me ama, Deus não gosta mais de mim, Deus não quer intervir na minha vida, no meu trabalho, nos meus estudos, no meu casamento, em nada. Então Deus simplesmente se afastou e não quer intervir. E aí Davi, ele vê isso na sua vida, vê isso no seu sofrimento, e aí chega no verso 3 e aí ele sai desse lamento, e aí ele pula para uma petição, porque o lamentar, uma coisa importante aqui, Deus não tem dificuldade com o nosso lamento, senão Jeremias não tinha escrito as lamentações de Jeremias. O livro de Jó é um lamento. Se a gente olhar o livro de Jó, eu tenho ali um lamento de Jó, são 42 capítulos. Então, 40 capítulos ali, Jó lamenta a situação dele. Não é que ele estava reclamando, murmurando, mas era a realidade. Fala, nossa Deus, o negócio está feio aqui. Deus não se incomoda com isso. Deus não tem problema em que a gente mostre o nosso sofrimento. Muito pelo contrário, uma vez que o nosso sentimento está exposto, ele pode ser trabalhado. Então ele chega no verso 13, e aí Davi faz uma petição para Deus. E é bem legal, porque ele chega aí, e eu queria ler 1 Samuel 14, 29. Vamos lá para 1 Samuel 14, 29. 1 Samuel 14, verso 29. Então, tem aí a situação de Jonatas e Saul, pai dele. Saul vai criar um jejum no meio da guerra, não sei qual doideira foi essa de Saul. Você já está matando, lutando e fala ninguém come, como é que você não vai comer? Você demanda muita energia numa batalha, muita luta numa batalha, uma batalha espiritual, e a gente viu isso em Daniel, viu isso com toda vez que um anjo aparecia, eles se dobravam no chão porque a presença da, da santidade é algo que mexe com a gente e nos tira muita energia. Assim foi quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, Jesus mesmo, ele fala de mim, senti sair dunamis, né, energia, poder, força. O verso 29, então disse Jonatas, meu pai turbou a terra, ora, vede como brilham os meus olhos por ter provado um pouco
deste mel. A palavra do Senhor é como mel, é uma metáfora. Aí é interessante que é uma metáfora, porque no meio da batalha, o nosso alimento tem que ser a palavra do Senhor. É bem legal essa história, porque ela traz essa questão de já está difícil, está luta. Então, onde eu vou saciar a minha fome, a minha sede? Na palavra do Senhor, na presença de Jesus. Se a gente for lá para Esdras, vamos lá, Esdras 9, verso 8. Esdras 9, verso 8. Então, novamente aí, Esdras, ele é anterior a Neemias, ele vai edificar o templo em Jerusalém, restaurar o templo. E Esdras, no verso 8, diz: agora por breve momento se nos manifestou a graça da palavra do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Ele acaba de edificar o templo em Jerusalém, depois do exílio lá da Babilônia, e aí ele lê a palavra de Deus. Só isso. Ele só vai lendo. Durante vários dias, Esdras só lê a palavra de Deus e o povo se alimenta, se renova e se alegra novamente com a vitória de Deus sobre a vida deles. Voltando lá para o Salmo 13, aí o verso 3, né? Davi agora pede algo para Deus, então ele faz uma petição, 3 e 4. Os dois, até quando aí, ele fala agora, ó, atenta para mim e responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Então, primeira coisa que Davi pede é que ele não morra, porque ele já estava sendo perseguido. Então, esse momento de Saul perseguir Davi foi muito, muito doloroso, porque ele confiava em Saul, ele confiava que era um homem de Deus, ele entendia que ele, é, Davi, ele tem essa questão da paternidade e, e ele sempre buscava ali um mentor, né? A amizade dele com Jonatas foi nessa proporção. Jonatas já era mais velho do que ele e Davi se tornou escudeiro de Jonatas. Então ele era um mentor, assim. Davi queria acertar e muito. Então, quando ele vê tudo isso desmoronando, você se reestruturar depois de algo que está errado é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil. Então ele diz assim: ó, atenta para mim e responde-me, Senhor Deus meu, ilumina os meus olhos. Então, lâmpada para os meus pés são a tua palavra, Salmo 119, 105, né? E não durmo no sono da morte. Então, ele pede que Deus ilumine o caminho dele. Às vezes, quando a gente não sabe o que fazer, é entrar no quarto e esperar Deus dizer o destino. Não vamos só indo. Ele fala, Davi fala para ele. É legal quando você lê Samuel, segundo Samuel, nas batalhas de Davi. Davi, antes de uma batalha, sempre perguntava para Deus o que fazer. Então, vamos perseguir quando Davi Saul vai morrer pela mão dos filisteus. A cidade de Davi, é, ela é invadida. E, e aí eles roubam a esposa de Davi e mais os filhos e as mulheres de todos ali da cidade, Siquém. E aí Davi pergunta: eu devo ir atrás? Olha só, hum, todo mundo roubou sua família, tudo, e eu e você, talvez, eu já falo, bom, não vou perguntar nem para Deus, que eu preciso, vou lá e vou pegar de volta. Não, Davi não. Ele vai e pergunta para Deus.
Eu devo ir? Aí Deus fala, vai. Devo escapar? Eu devo sair? Você vai perceber, são vários textos da palavra de Deus em que Davi, ele traz isso em mente. Ele sempre pergunta para Deus. Então, essa iluminação, ela vem da palavra de Deus. O verso 4 ele chega e ele diz assim, ó, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. É legal porque Davi, ele traz essa questão na mente aí, da resposta até diante de Deus e o livramento no inimigo. Por quê? Se Davi perece, é como se Deus tivesse perdido a batalha, porque Davi era um homem ungido de Deus. Havia uma promessa na vida de Davi. Então, se ele morre antes dessa promessa ser concretizada, o nome de Deus seria questionado. Ué, mas não tinha uma promessa na vida de Davi? Porque era Samuel, não era qualquer pessoa que tinha ungido Davi. Era Samuel, era o mega plus super sacerdote, né? Então, assim, existia uma promessa e essa promessa tem que ser cumprida, porque a palavra de Deus não pode ser mudada ou revogada. Então, Davi, ele viu essa situação que nunca acaba, quase 20 anos aí, o negócio não vai, não vai, não vai, não vai. E aí Davi falou: peraí, Deus, gente, agora ele já é um homem adulto, maduro, já tinha um histórico de vitórias sobre a sua biografia. Então, Davi ele chama essa atenção de Deus e aí ele fala, porque, ó Deus, e essa questão de não, né, os meus adversários vindo eu a vacilar, o tropeçar, o cair, para a pessoa dizer, "Ah lá, tá vendo? Não era ungido nem nada, tudo." E isso é muito ruim. Então, Davi, ele vê essa situação e aí ele faz essa petição para Deus. O legal é que quando a, a, a gente vê, né, desde o verso 1, quando Davi começa a orar, aquela sensação de abandono, de dor prolongada, o silêncio de Deus, né? Quando Davi coloca esquecer ali, tem a palavra lá, é, não é esquecer de não pensar na memória. A questão era só de não agir em favor naquele momento. E aí Davi vai relutando aí, né? Dentro da alma dele aí, tanto o interior da alma como o emocional do coração, e lógico, e aparecem os inimigos aí. Então Davi vai olhar para dentro dele, busca a resposta de Deus, a iluminação de Deus, essa iluminação vai renovar as forças de Davi, vai restaurar a esperança de Davi e evitar, lógico, o desfecho da morte. E aí, né, ele pede essa questão no 4 aí que a gente chega, para que o inimigo não diga lá, e também a honra de Deus fique abalada. Né? É legal porque quando a gente ora para Deus, tudo que a gente ora a Deus, a honra de Deus está em xeque ali. Então é algo que Deus vai mostrar o seu poder. E aí, lógico que Davi coloca essa questão da interpretação aí do inimigo achar que Deus não teria poder. Quando nós chegamos no verso 5, no tocante a mim, confio na tua presença. Lembra que a gente falou? Davi, ele coloca o coração dele, ele rasga o coração dele em primeiro momento, mas sempre ele vai terminar na certeza e confiança de que Deus dará a vitória. O verso 5 ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça, no cálice. Né? Deus e Davi confia
no ressate, a graça de Deus, e regozijo o meu coração na tua salvação. Ou seja, Davi confiava na benignidade de Deus, e aí essa virada, essa intencionalidade na oração de Davi é algo fascinante, é algo que nos motiva. Ele crê na aliança de Deus, no amor fiel de Deus e na lealdade do pacto de Deus, na promessa de Deus. Deus fez uma promessa, Deus vai cumprir. Então, mesmo sem ter uma resposta visível, eu e você temos que entender que Deus tem uma promessa na sua vida. Deus vai mudar uma situação. Ainda que eu não possa enxergar, e nem você, mas nós temos uma promessa de Deus. Qual a nossa escolha? Escolha confiar no Senhor. E aí eu chego no verso 6: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A situação não mudou de Davi. Ele continua na mesma luta. Só que a diferença é que ele olha agora o coração dele e ele fala: bom, agora eu vou louvar o Senhor. A perspectiva mudou. Quando Davi tem um filho dele, e aí toda aquela história fadídica lá de Batseba, e aí ele tem um filho de Batseba, fruto do adultério. A criança fica enferma, Davi começa a orar durante 7 dias, ele vai jejuar pela criança. No momento que a criança morre, ele entende porque as pessoas comentam, ele levanta, faz a barba, lava o rosto, se unge e vai adorar a Deus. Ele não vai comer, ele não vai chorar, ele só vai louvar a Deus. É assim, não é que ele não amava a criança, pelo amor de Deus, longe disso. Tanto amava que ele jejuou 7 dias por ela, sem comer e sem beber. A diferença é que ele fez o que estava ao seu alcance. Deus fez o que Deus tinha determinado. Então, assim, mesmo que o silêncio de Deus venha sobre a nossa vida em dado momento, mesmo que seja legítima a nossa dor espiritual, Deus não está aqui questionando o tamanho da sua dor, nem a minha. É, homens de Deus passam por isso. Nós temos essa luta interior. E o Rick Warren vai falar no seu livro Uma Vida com Propósito. A nossa maior batalha é na nossa mente, isso é fato. Você ou eu podemos acreditar nas mentiras do diabo, da orfandade. Até pode, em primeiro momento, se deixar o coração balançar um pouco, mas a mudança da nossa intencionalidade ela deve acontecer antes da vitória chegar, né? Essa transição da nossa fé e lógico que essa vai ser a palavra de Deus, a base da nossa esperança e não a nossa emoção. Isso é muito importante. A palavra de Deus é a nossa esperança. E não esperar, eu vou esperar melhorar e aí vou adorar a Deus. Não, porque está abatido a minha alma. Então, Davi vai falar isso, porque ele coloca ali o caráter de Deus, né? E essa aliança recede ali, que é graça, é misericórdia, vai atingir. Deus nos permite perguntar até quando. E a nossa fé não é negar a dor. É o fato de ter dor não nega a nossa fé. Mas é importante a gente louvar a Deus sempre e confiar, né, que a nossa resposta vem do Senhor. Amém? Que Deus possa nos ter ajudado nesse dia a entender os nossos sofrimentos, as nossas angústias, que isso atinge todos, sem exceção. Deus não tem dificuldade nisso. A questão sempre é, diante desta dor, eu vou buscar alimento e renovo em Jesus, ou eu vou me trancar no quarto e aí eu vou definhar
e esperar uma coisa acontecer, não crendo que o que deve acontecer virá do Senhor. Que Deus realmente possa nos abençoar nesse dia e trazer a promessa dele em nossas vidas. Amém? Ó Pai, eu quero agradecer por essa manhã, por esse dia, pela certeza que, independente da angústia sobre as nossas vidas, o Senhor tem um propósito maior sobre nós. Independente, ó Deus, de todas as batalhas que nós estamos vivendo, toda dor, e toda dor é válida, ó Pai, toda dor ela é reconhecida por Ti. Mas sabemos que o nosso maior alimento diante da dor, do medo, diante da opressão, diante da angústia, é se render, ó Deus, aos Teus pés. Estenda as mãos para nós nesse dia, para que possamos deitar no Seu colo, ó Deus, e receber do Senhor o Teu cuidado. Abençoa também a vida da Juliana na cirurgia que ela vai fazer nesse dia. Que o Senhor intervenha, Pai, com a tua mão poderosa ali no nome de Jesus. Dá-nos um dia na tua presença, Pai. Fale conosco e nos abençoe. E quem sabe hoje, ó Deus, possamos alcançar os céus. Quem sabe seja o dia do teu retorno. Prepara-nos para o dia da tua volta, no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado aí de verão, no nome de Jesus.